Está no ar mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem. Do meu lado, sempre ele, Thiago Forato. Hoje vai ser histórico. Sempre é do seu lado. Sempre é Sim, histórico. Exatamente. Hoje teremos uma convidada, nossa segunda convidada mulher aqui, né? Verdade. A primeira bombou de hate, né? Brincadeira. Muito Essa hate. esperamos Opiniões o dobro polêmicas. de hate, sim. A gente traz aqui mulher porque a gente sabe que tem hate, então a gente quer bombar. Dessa forma, a gente joga sujo mesmo, brincadeira. Já tá desmoralizando a convidada antes dela ser apresentada. Sim. Hoje, ó, nossa convidada, ela não é palmeirense, né? Já deixando claro que ela veio de preto, inclusive, veio pra afrontar a gente, mas ela é São Paulina, a gente tem um carinho por São Paulinos, né? A gente tava falando aqui em off. Mas ela, ela é São Paulina, mas ela é fã do Abel e ela ama a Leila. Isso já é inusitado. A gente já achou alguém que ama a Leila, então isso é inusitado. Ela tem um carinho pelo Real Madrid, que o nosso menino Endrick vai jogar lá. Então vamos falar também dessa expectativa do Endrick no Real Madrid. E ela é jornalista, ela acompanha futebol, ela sabe tudo de futebol. Seja muito bem-vinda, Gabi Tostes. Muito obrigada, Boa. meninos. Um prazer estar aqui com vocês para falar de futebol. E de Palmeiras. Falar do Palmeiras. Abel. Falar do Abel eu falo com muito prazer, porque eu amo esse homem. Desde quando, aproximadamente, você Já vamos começar com ama? isso. Abelista, como que vê essa paixão por Abel Ferreira? Você gosta muito de futebol internacional, né? Gosto. Você já conhecia ele da época do Paok? Não acompanhava ele muito lá na Tem o Grécia. Palmeiras acompanhava, vamos ser sinceros. Foi né? sorte. Assim, Foi um golpe quem de sorte. acompanha futebol grego? Ninguém. Então, mas foi com o trabalho mesmo do Palmeiras. Com o tempo, as entrevistas dele, a forma que ele olha para o futebol é uma coisa que me encantou. Eu me identifico muito como o Abel olha para o futebol. Então, eu me tornei abelista. E aí ela comparava com o Rogério Ceni, né? Falava, Nossa! Você comparava Quem o que Abel era com o na Rogério época? Em Ceni? 2020 que ele chegou? Ele Era chegou o Crespo. Era o ainda. Crespo. E E era aí, um bom técnico. Eu É um bom amava os técnico. dois. Inclusive, no meu TikTok, eu fiz um vídeo com a teoria da pulseira. Acho que fui uma das primeiras com essa teoria da pulseira. Qual que é Que o a teoria Abel da tinha a pulseira do Crespo. É verdade. Nossa, é verdade. Porque hein? eles eram vizinhos, né? Quando o Crespo estava em São Paulo. Então, eles eram muito amigos, próximos. E aí, quando o Crespo saiu do São Paulo, ele deu a pulseira, que a pulseira era de 3 cores. A branca foi pro Abel. E aí, o Abel parece que deu uma camisa do Palmeiras pro Crespo. Será que ele vestiu a camisa? Ah, deve ter guardado, pelo menos, com muito carinho. É verdade. E aí, tipo, teve uma entrevista que eu tava vendo do Abel e eu vi a pulseira. Falei, não é possível. E aí, né, só comprovava a amizade dos dois. Que pra mim era excelente pro futebol brasileiro. O seu colega Tânio Borges, pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, o Tânio Borges esteve aqui conosco, ela apresentou junto com o Tânio o estádio Difusora na Difusora, que fez muito Sim. sucesso. O Tânio não quis falar exatamente porque o programa saiu do ar. Depois a gente vai te perguntar também pra entender melhor porque o programa sai do ar e de repente arrancar alguma informação mais pertinente, não é, André Salem? Mas quando ele esteve aqui, ele disse também que você adorava a Leila Pereira. Isso, É que como o adorar é uma Salem palavra falou. forte. Ah, adorar é uma palavra... Então não é bem assim. Não. Você adora o que ela faz com o Palmeiras, é isso? Não, Pode não. ser. Eu gosto da Leila. Como presidente, como empresária, como dona de avião, Como Como- dona de avião, principalmente. como Como blogueira. dona de avião, como blogueira com a sua Gucci, com a sua bolsa Gucci sempre. Ah, ela usa? Usa. Mas Usa? ela se veste um pouco mal, não se veste? Ela Vamos falar a tem um verdade gosto, aqui. mas ela usa grandes marcas. Desde quando você é consultor stylist? Não precisa ser especialista, Ah, dá pra ver aí, entendi. claramente. Ela gosta de uma Gucci, a Leila. Ela gosta? Gosta. As roupas dela, a maioria que ela aparece é Gucci. Nossa. As blusas, Tem bom é. gosto, então, a Leila. Pra isso, ela tem bom gosto. Tem dinheiro, Tem né? dinheiro pra comprar. Bom gosto é outro assunto. É verdade. É verdade. Mas a Leila, então, você gostaria dela no São Paulo? Nossa. Entre a Leila Porque e o vocês têm Casares... um presidente muito criticado é que, também. Tipo, é trocar 6 por meia dúzia, né? A Você Leila acha- e o Casares. trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que eles são muito parecidos. Em qual sentido? Em todos os sentidos. Ixi. Marqueteiros, adora fazer promessa. Só que eu acho que eu preferia a Leila do que o Casares. Quer levar? Mas você Vocês acha que querem o Casares no lugar? Não, pode levar a Leila, a gente não precisa de nada nem ninguém Então no tá lugar bom. dela. Pode deixar o lugar vago, a gente abre votação. Pelo menos a gente vai ter um avião. Pelo menos vocês vão ter o avião. Exatamente. Não sei. Mas eu acho, por exemplo, o Casares, ele tem mais ambição que a Leila. A gente tava até falando outro dia. O Palmeiras teve chance muito clara de ganhar o Mundial contra o Chelsea. Era um adversário bem acessível, né? E, tipo, bem
pior do que o City de agora, É. o Real Madrid recente, o Bayern de Munique recente. Dos últimos campeões, o Chelsea era o mais acessível. Sim. O Palmeiras teve tempo de se preparar, de contratar. Poderia ter feito umas 2 contratações mais ambiciosas, igual o Casares fez do Lucas e do Ramos Rodrigues, por exemplo, e ela não fez. Então, a impressão que dá, e nem agora, por exemplo, o Palmeiras, ela poderia ter trazido 1 ou 2 reforços para ganhar a Libertadores, a 4ª Libertadores, e ser o maior brasileiro campeão isolado. Mas não tem essa movimentação. O Casares, ele viu uma chance muito clara de ganhar uma Copa do Brasil pela primeira vez e trouxe o Lucas e o Rames. Não sei se foi ele que trouxe o Daniel Alves também, não sei se era ele, mas tipo, são contratações ambiciosas, sabe? Eu acho que o Casares é oportunidade de mercado. Mas nem isso a gente pode falar da Leila, né? Porque, assim, o Lucas tem a questão do carinho com do torcedor. Toda vez que o Lucas tá livre no mercado, o torcedor São Paulino fala, Explico. quero o Lucas. Lucas, volta pro São Paulo. Uhum. Então, e o São Paulo tenta, né, sonhar. Agora o Ramos, eu não sei o que aconteceu pro Ramos, tá lá até hoje, eu não entendo. Mas a questão, por exemplo, do Mundial. Eu acho que o Palmeiras não perdeu por falta de jogador. Perdeu. Acha que não? Eu acho que não. Porque foi muito próximo, perdeu na prorrogação. Com Eu pênalti acho que disso. faltou por falta de experiência. Eu acho que faltou um manejo que... Hoje, por exemplo, o Palmeiras tem a experiência da Libertadores. Então, pode ele ser. se torna automaticamente favorito na competição. Eu acho que no Mundial, faltou isso. Faltou aquela malícia para jogar contra um time europeu. Eu acho que não foi a questão de ausência de contratação. Acho que o Abel foi muito bem na maneira que montou o time para enfrentar o Chelsea. De fato, assim, contra o Chelsea as chances Dava pra eram ganhar? maiores. Você que Dava. acompanha muito futebol internacional. Por um dava pra momento, ganhar. durante o jogo, eu achei que o Palmeiras ia ser campeão do Nossa, Mundial. a gente também. Nossa, isso doeu. Tava muito perto. Só que, assim, tem a questão também que é um time europeu, né? Os jogadores são de outro patamar, né? Mas eu acho que na questão do Mundial, não foi por falta de jogador. Agora, a questão da Libertadores, dessa temporada, eu acho que sim, falta contratação, mas eu também me questiono. A Leila tem uma equipe junto com ela, tem o Barros. Não é ela, sim. E o Nossa, Barros? que equipe boa, hein? Gente, o Barros, quando ele age, ele não consegue fazer uma contratação. Não O consegue. Barros adora perder contratação, Sim. né? Então, eu acho que também a culpa não é extremamente Não, da sim. Leila, Não, é não. da equipe que Sim. tá lá com ela. Claro que foi ela que colocou e tal, mas que acho que também falta pulso firme dessa equipe. Pô, o Palmeiras tem um scout, assim, absurdo. Sim. Pelo que mostra. E aí também não consegui encontrar um jogador. Existem bons jogadores por preços não tão exorbitantes. Não precisa trazer, tipo, o Mbappé. Uhum. Mas também eu acho que falta a questão do trabalho interno, Sim. né? Não, acho que o problema não é só da Leila. É do Anderson também, de Mas- Companhia Limitada. Mas toda negociação se encerra porque valores assustam. É sempre assim. Né? Valores Isso já virou assustam. até piada. E quem libera o cheque é a Leila, né? Então eu não sei o quanto é culpa dela, o quanto é o Barros que não sabe negociar. Ou ela fala, ó, vai negociar, mas você tem 1 milhão só. Pô, aí é impossível também o cara fazer milagre, né? Não sei. Assim, criando universos, teorias, porque eu não tô lá dentro do Palmeiras, eu não sei como funciona. Mas eu acho que a Leila, ela para pensar também na questão futura financeira do Palmeiras, né? Então, eu acho que essa Ela tem questão... cabeça de administradora, É. né? Então, de empresa, né? Assim. Exatamente. Então, por conta dessa mentalidade dela, ela não vai querer sair gastando, né? E aí, aí a questão é bom ou ruim? Aí já entra na responsabilidade do scout, da equipe de scout do Palmeiras. Sim. Né? Quem trouxe o Navarro, Tem que ser questionado também, porque a Exatamente. Atuesta era tido como craque aqui, a gente sabe o que o aconteceu. Flaco. Flaco Lopes. Então, O assim... Atuesta era craque nos Estados Unidos, né? Agora o Messi a gente jogando lá, a gente vê porque Não, ele era craque. falar Muito fraco craque o nos nível, Estados meu. Unidos, eu fico assim, revoltada, porque eu tive que acompanhar a Major League Soccer por um período. Mesmo? Meu, Por é que uma você teve que acompanhar? vergonha. Você pagou os pecados? Era pecado? Não, Promessa? eu fiz um Promessa. estágio num site para escrever sobre futebol dos Estados Unidos. E aí eu tinha que acompanhar os jogos. Vixe. É horrível. Que tipo de jogo você assistiu? Tipo, que time? Versus quem? Não, pra vocês verem que eu não aguentei. Eu durei 3 semanas no estágio. Nossa, Porque é muito ruim. é melhor ver Série A2 aqui. É melhor ver o comercial. Ah, eu acho também. Eu sempre falo Comercial isso. não dá. Meu Deus. O nível da MLS realmente é fraco. Então, o Messi tá lá, ele não faz mais do que a obrigação dele de brilhar. O Inter Miami, antes dele chegar, acho que não vencia 7 jogos, alguma coisa assim, tava na zona de rebaixamento, porque lá não rebaixa. Não rebaixa. Era um Tava dos horrível. últimos, né? Aí ele chega e
muda. Óbvio, Foi porque campeão. a qualidade É muito dele, acima, pra né? qualidade da MLS, é horrível. Então, Uhum. tipo, ele tem a obrigação de brilhar, ele tem a obrigação de ser campeão. Sim. Né? Então, Agora o tipo, a Navarro foi pra lá. gente vai brilhar também. Você acha que ele... Porque lá Eu acho que lá ele vai fazer gol. Eu falei isso pro Salem. Eu acho Não, que o Navarro ele lá vai vai fazer brilhar gol. lá, porque a qualidade é muito ruim do futebol, porque o foco deles é outro. É. Porque aqui no Brasil, o Navarro foi artilheiro na Série B pelo Botafogo. Sim. E a Série B do Brasil, ela é mais competitiva que a MLS. Total. A Não Série é? C é mais competitiva. É. E o Atuesta a gente caiu nessa, né? Mas tem muito também desses reforços que a prova é o Abel também, né? É, Tem então. muito disso. E, por exemplo, o Hulk, o Diego Costa, foi ele que barrou, falam, né? Na época, eu ali do, super entendo. na época do Mundial, ele falou que não queria trazer um medalhão. O Palmeiras estava em reta final de Libertadores, eu acho, alguma coisa assim, não queria trazer um medalhão e barrou os dois nomes, que estavam se oferecendo para jogar no Palmeiras, né? O Hulk e o Diego Costa. Sim. E eu entendo, porque eu tenho um pé atrás com questão de medalhão. Porque o Abel preza muito pela questão do coletivo, Sim. né? Sem egos lá naquela equipe. Então, talvez o Diego Costa, que é um jogador um pouco complicado, questão de personalidade, o Hulk, poderia atrapalhar essa questão do coletivo dentro do vestiário. Então, do Abel, essa questão do Hulk e do Diego, eu não culpo ele. Também não ia querer os dois no meu time. O Lucas, por exemplo, você considera o medalhão, que voltou pro São Paulo agora? O Lucas tem 30 Ele voltou anos. novo, né? Então, assim, ele tá isso que é o novo, bom. mas ele tem uma Você bagagem. tem uma experiência da Europa, né? Sim. O cara já foi decisivo numa Champions. Então, e assim, o Lucas, a personalidade dele é super de boa. Uhum. Ele é um, assim, cara, coração gigante. Então, não vai atrapalhar. Ele acrescenta, né? E tem a questão que ele é São Paulino também. Acho que Mas você acha que ele valoriza. voltou pro São Paulo porque ele não arrumou nenhuma proposta Sim. Eu melhor? acho que sim. Ou porque ele é São Paulino e isso basta? Eu acho que teve a questão da proposta melhor, porque ele queria ficar na Europa. Uhum. Ah, todo mundo queria. É. Vamos ser sinceros aqui, se a gente fosse ele também, claro. E aí, então, o acordo dele com o Los Angeles FC também não deu muito certo. Então, ele acabou voltando para o São Paulo para ver se consegue uma outra visibilidade. Talvez voltar para um time de segunda categoria da Europa. E é bom esse time que ele iria, o Los Angeles? É o Los Angeles Galaxy ou não? Não, é um outro. É um outro Los Angeles. Ah, é um time dos Estados Unidos, né? É. Não tem nem... Hoje o top é o Inter Miami por conta do É, Messi. do Messi. Eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar em Inter Miami antes do Messi chegar. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia por Você causa talvez do já. Beckham. Por causa do Beckham. Muita gente... Eu nem tinha ouvido... Nem por causa disso eu tinha ouvido falar do Inter Miami. Foi assim, porque eu acompanhei a construção do time, eu sabia por causa dele, mas também não era de acompanhar. Uhum. E até ficou um pouco off depois que ele comprou o time e tudo mais. E agora que ele voltou a se envolver mais lá com a contratação do Messi. Uhum, é. Lá são aproximadamente... São 3 contratações que podem furar o teto de salário, Sim. né? E o Messi é evidentemente, Obviamente. é um desses. E tem muita gente que fala, a gente quer o time dos Estados Unidos do México na Libertadores. Você acha que tem como incluir eles aqui no calendário? A gente jogar, sei lá... em Nova York na quarta e jogar em Porto Alegre no domingo. Seria uma maravilha isso, né? Nossa, a estratégia de voo, né? Maravilhosa. Pensa. Teria que fazer uma primeira fase regional ali, É. né? Entre eles e cruzar no mata-mata, alguma coisa assim, eu acho, né? Mas Sim. você acha que ficaria mais forte a Libertadores? Porque a Libertadores tá Não. muito fácil Com o time agora, da não tá? MLS, eu Vamos acho falar que a eu prefiro verdade. os da Bolívia mesmo, Exatamente. né? Os do Peru e tal. Eu acho que talvez o México. O México, Mas sim. eu acho que o futebol da América, ele perdeu muita força nos últimos anos. Até por conta dos próprios dirigentes. Hoje o futebol é visto de outra forma, é mais negócio, é ganhar dinheiro, é vender jogador. Então a gente acaba perdendo a nossa força. Eu acho que não vai acrescentar. Vai acrescentar dinheiro para os organizadores. Sim. Né? Porque você pega dos Estados Unidos, que a grana é alta, enfim, mas qualidade, competitividade vai acabar ficando aqui para América do Sul mesmo, no final. E vai ter uma atração a mais, o Messi, umas coisas É. assim, né? Mas Isso de seria resto, legal. assim. É. Mas a Libertadores caiu muito o nível, né? Total. Tá virando uma Copa do Brasil com um De ou outro luxo. argentino ali, mas no Sim. fim tá virando uma Copa do... Tanto que o Palmeiras ganhou 2 recentes, o Flamengo, quer dizer, tipo, né? Tá... O Grêmio. Porque foram os times que se reforçaram, de certa maneira. Hoje, o futebol sul-americano, a Europa tá olhando muito, principalmente para a Argentina, então exportar jogador. Então, você acaba não montando equipe.
exceção é um River, um Boca, que o Boca se sustenta pela tradição. Sim. Mas o futebol sul-americano caiu muito, muito de rendimento. A gente vê isso até pela Copa do Mundo, quando é jogo de seleções. Então... Uhum. Pegando carona nesse assunto de time americano e mexicano, você deve ter visto, provavelmente, que a Conmebol e a Conca Champions lá, eles querem fazer um campeonato Outro novo, torneio, é. Sim. reunindo os campeões da Libertadores Sul-Americana e o campeão da Conca Champions e dessa liga que o Messi acabou de ganhar. Você acha que isso vai provar de vez que o nível deles é tão inferior assim ao nosso? Ou dá jogo? Porque, ó, por incrível que pareça, o Del Valle e o Sevilha deu jogo. Ou não? Del Valle e Sevilha. Del Valle e Sevilha. É. Não deu jogo? Foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis, Mas mas... o Sevilha não é tão forte, é isso que quer dizer? O Sevilha não tá vivendo um bom momento. Nossa, ok. Mas é que o Sevilha também deu jogo contra o Manchester City. Ou não? Mas Ó, era- eu sei que não é lógica. Eu sei que não é, mas... O Manchester City, é. É que, assim, é diferente as competições. Sim, e também é sim. um jogo de pré-temporada, É. não tem... A Assim, gente é não um dá pra jogo tirar por base amistoso. pré-temporada. Uhum. O jogador tá voltando, tá voltando de ritmo. Alguns treinadores estão testando novas escalações. Então, tipo, pré-temporada tudo pode acontecer. Tipo, o Barcelona arrasa na pré-temporada, mas chegando na temporada regular, pena. Passa vergonha. Temos um hater do Barcelona. Não, não é aqui, hein? hater do Barcelona. Que é isso, hein? Não. É só a realidade mesmo. É só a realidade mesmo. Mas e esse torneio que a Conmebol quer implantar junto? Esqueci o nome da confederação deles lá. Eu esqueci a... Qual que é o nome da confederação deles? Gente, esqueci. CONCACAF. CONCACAF. Ah, sim. Isso, CONCACAF. Mas o nome do torneio eu não lembro. Seria a princípio de Final Four. Não sei se vai se manter esse nome. E aí? Não, assim... Libertadores campeão. Libertadores campeão. De novo. É que eu me pergunto o sentido de um campeonato desse só. Dinheiro. É extremamente pra ganhar dinheiro. Sim, é um negócio comercial só. É. né? Caça-níquel. Exatamente. É, Porque é isso que move o futebol hoje. É você levar uma Supercopa da Espanha pra Arábia, que não tem nada a ver, pra ganhar dinheiro. Cogitou-se levar a Supercopa do Brasil pra lá também por Exatamente. conta de grana. Dinheiro. É você levar uma seleção brasileira pra outro lugar. Dinheiro. Entende? Tudo dinheiro. Estamos mortos, querido, também. Mas você gostava mais da Libertadores antes, quando era difícil se classificar pra Libertadores e você pegava muitos times fortes, paraguaios, uruguaios, argentinos, e era difícil pra caramba passar Sim. de uma primeira fase, ou agora que tá mais fácil ganhar? Por outro Democrático, lado, né? é. Democrático até Não, demais. eu era muito fã da Libertadores. Muito fã. Não é tipo, mais? Ah, O não, Palmeiras porque... ganha agora, né? Não, nem é por causa que o Aham. Palmeiras O ganha. São Paulo Não. nem classifica mais pra Libertadores. Aham, entendemos, Mas então. metade dos times e o São Paulo não foi 2 anos seguidos. Exatamente. Periga não ir de novo, hein? Calma. Mas eu acho que essa questão mesmo da competitividade da Libertadores. Eu acho que até por conta do crescimento dos times brasileiros na Libertadores, faltou aquela coisa, aquele espírito de guerra da Libertadores que tinha. A Libertadores, ela tá diferente, ela tá mais água com açúcar, sabe? É porque os times que faziam todo esse Paranauê aí não conseguem mais se impor Exatamente. nisso. Tecnicamente ficaram muito Exatamente. inferior. Então, tipo, eu acho que a Libertadores, assim, ela é uma competição magnífica, ela tem o seu valor ainda, mas eu acho que por conta dessa soberania brasileira e às vezes argentina, acabou perdendo a graça. Porque é chato. Acaba sendo chato. Porque, tipo, você quer ver competitividade é também entretenimento. Sim. Então, tipo, você... Nossa, caramba, a LDU foi campeã da Sendo Libertadores. sincero, o Palmeiras vai pegar é que quando for ao ar, isso aqui já foi, né? Palmeiras Deportivo Pereira. Mas, por exemplo, é um time que não me deixa com frio na barriga, porque é o Deportivo Pereira. Agora, o Palmeiras Atlético Mineiro me deixou muito mais ansioso, Palmeiras e River Plate em outros anos, Palmeiras e São Paulo outros anos, me deixa muito mais com frio na barriga, não sei se você tem a mesma sensação. Sim, claro. Mas quando você pega um Deportivo Pereira da vida e outros times fracos que o Palmeiras enfrentou recentemente, não tem mais a mesma graça, né? Assim, Sim. tipo, vai perdendo um pouco. E assim, contra o Deportivo Pereira, o Palmeiras é super favorito. Mas eu acho que assim, se fosse outro time brasileiro, talvez Não tanto. esse Deportivo Pereira poderia surpreender. Igual o Flamengo e o Olímpio. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpio. Exatamente. Porque hoje na Libertadores tem a soberania brasileira, mas os times brasileiros, eles vivem muito na zona de conforto. Então, às vezes acaba sendo surpreendido por esses times menores, porque não acaba levando a sério. Porque fala, só dá brasileiro, então, tipo, não vou levar... Tanto faz. E o Palmeiras não. O Palmeiras, ele tem essa competitividade, essa malícia da Libertadores, que acaba
deixando ele favorito, né? Então, Você acha que os argentinos ou uruguaios tinham essa dimensão de que tá ficando chato quando eles só ganhavam e os brasileiros ali não conseguiam entrar tanto assim, com mais afinco? Ou eles só queriam ganhar e a gente, agora que a gente tá ganhando tanto que a gente agora tem essa consciência. Você acha que eles já tiveram essa consciência que alguns de nós está tendo agora? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Primeira vez que você fez uma pergunta boa, hein? Caramba, eu tô aqui importante, agora pensando nessa pergunta. Pois é, pensa. Vou pensar, Tempo, depois eu te 5 segundos. respondo. Depois a gente volta nela, hein? Volta. Depois a gente é volta que, nela. é que eu acho que era fácil pra eles entrar só pelo falta de interesse dos brasileiros, né? Eu acho. Porque a qualidade foi- técnica dos brasileiros era forte, né? Só não tinha interesse mesmo. o Brasil foi se interessar a partir da década de 90, né? Por causa Libertadores, do? São São Paulo. Paulo. Então, tipo... E aí entra a questão do processo, né? Tipo, na parte que você se interessa, você vai trabalhando pra se tornar forte. E tinha todas as questões pra se tornar forte, né? E assim, naturalmente também, as outras seleções, os outros times foram perdendo força. É questão Sim, de sim. dinheiro, de jogadores, né? Então, mas... Eu não sei se fica chato pra eles, porque assim, eu falo que fica chato na minha questão de telespectadora, de alguém que assiste futebol, que acompanha futebol e gosta de futebol, sabe? Então, pra mim, e eu não tô falando assim, chato porque o Brasil tá ganhando. É chato É porque que vai falta ficando previsível, competitividade. vai ficando muito previsível. Tipo assim, eu os quero que o resultados. Brasil ganhe. Cara, pra passar a Argentina na questão da Libertadores. Vai demorar ainda, né? Mas quem sabe com essas, né? Você gosta mesmo quando o brasileiro ganha? Você torce? Talvez não pro Palmeiras ou pro Corinthians. Não, mas- eu não torço. Não, ó. Por exemplo, o São Paulo Calma. não tá na Libertadores. Flamengo eu não torço. Mas Ah. Flamengo e Palmeiras, que o Palmeiras levou. Torceu o palmeirense. Palmeiras? Torci Aí, pro ó. Palmeiras. Temos uma palmeirense Mas por aqui. quê? Eu não gosto do Flamengo. Nunca gostou ou é porque eles vêm rivalizando? Nunca gostei do Flamengo. Nunca gostou? Nunca gostei. Aí teve a questão do Ninho do Urubu. Eu fiquei ainda mais tá. com Isso ranço agravou. do Flamengo. Então é um time que não me agrada. E o Não é um Corinthians? time simpático. E o Corinthians? É indiferente pra mim. Indiferente? Você não odeia? É porque assim, Tem que odiar o Corinthians. eu cresci A numa nossa família- diretora corintiana fez uma cara ali Tem que, que odiar pelo o amor de Corinthians. Deus, ela queria estar sentada aqui pra te estrangular depois Isso é o dessa básico resposta. do ser humano. É que eu nasci numa família corintiana. Ah, é? Ah, então está explicado. Então, tipo assim, eu Entendi. não consigo sentir ódio, porque eu sou contra esse sentimento de Porra. ódio. Tipo, igual, eu não odeio o Flamengo, eu não gosto do Flamengo Não, e tenho sim, várias ok. ressalvas do Flamengo, entende? Um ódio dentro do futebol ali, de torcer contra, de querer o pior dentro do futebol ali. É, Na Copa claro. do Brasil eu torci muito contra o Corinthians. Fica muito claro. É, sim. Sim. Mas, tipo assim, pra mim o Corinthians é indiferente, assim. É. Mas você acha que a Libertadores tá ficando cada vez mais parecido com a Champions ou não tem nada a ver? Nossa, não. A Champions sentido vai de- mudar agora. Eu tô tentando entender o regulamento até agora. Não, no sentido de, consigo por exemplo, entender. a Libertadores tá perdendo essa raça que sempre foi a muita cara da Libertadores, tá perdendo os erros de arbitragem, que sempre foi muito claro de Libertadores por Que causa do dava VAR. graça. É, que dava graça por causa do VAR. E agora é final única, essas coisas. O futebol tá mais. O futebol brasileiro e sul-americano tá se aproximando do europeu no sentido de ser mais tático e tudo mais. Então, E aí que é o problema, que eu problematizo muito. A gente querer se aproximar do futebol europeu. O futebol europeu é uma cultura. É. A gente é outra cultura. E no momento que a gente, não falo só Brasil, mas a América do Sul em geral, quis se aproximar da Europa, a gente perdeu nossa identidade. E a Libertadores entra nesse processo. Querer transformar a Libertadores igual uma Champions. Mano, a Champions é a Champions. Tem lá a estrutura dela, porque é uma outra cultura. A Libertadores é a Libertadores. Então, acabou, sim, trazendo essa coisa sem graça, porque não tem nada a ver. São outras competições, são outros Sim. times, rivalidades, é outra cultura mesmo, né? interesses também. Então, tipo... Queremos copiar até os defeitos da Champions. Exatamente. O problema é a gente querer copiar o futebol europeu. Porque, assim, hoje o futebol europeu domina. Né? Sim. Masculino e feminino é o Sim. futebol europeu. E a gente, como começou a ficar para trás, olhou para o futebol europeu. A gente vê esse movimento, inclusive, aqui no Brasil, com os técnicos portugueses que são tratados como soluções. Uhum. Só que nesse movimento, a gente perdeu a nossa identidade. Hoje, tipo assim, o futebol brasileiro não tem identidade. Poucos times têm a sua identidade. Sim. Então, tipo, isso acaba prejudicando. Uhum. É, mas eu acho também, porque a gente começa a querer se igualar ao futebol europeu e aí a única coisa que a gente era diferente, a gente perde. E a gente Sim. se igualando, a gente acaba ficando inferior. Porque Exatamente. tecnicamente a gente já é inferior.
Mas eu acho que, tipo, esse negócio esse improviso que o Luxemburgo fala, né? Eu acho que o brasileiro sempre tinha porque, muito. assim, Essa questão a gente técnica mesmo. quis olhar tanto que a gente não olhou pro nosso próprio futebol. Por exemplo, eu não vejo jogador hoje brasileiro com capacidade para uma seleção. Quando vai enfrentar com outras seleções. Porque não tem qualidade. Tipo, você vê um jogador, por exemplo, o Scarpa, foi pra Europa, olha o que o Scarpa tá passando. Sim, e o Scarpa pois é é. bom. Sim. No Brasil. Mas então, é bom no Brasil. Aí vem esses já veteranos, Hulk, Diego Costa, que ninguém mais lembrava, deita aqui. É. Porque a gente perdeu totalmente a nossa cultura, a nossa identidade. Sim. A gente parou de trabalhar, a gente só copia. A gente não consegue trazer algo novo. E a gente vai ficando para trás. Os jogadores, eles não se desenvolvem. Pegando o gancho nisso que você falou do Scarpa, por que você acha que ele não deu certo? Porque, tudo bem, a gente sabe que ele tinha qualidade técnica, ou tem qualidade técnica, pelo menos aqui no Brasil. A gente tá falando do melhor jogador do último campeonato brasileiro, que foi o Scarpa, né? No Palmeiras, na reta final, ele foi muito bem, substituindo o Veiga e tudo mais. O que faltou para que ele desse certo ou menos errado no Nottingham Forest? Você que provavelmente deve ter acompanhado alguns jogos. O Scarpa eu não consigo entender, de verdade, porque ele chegou muito querido Sim, pelo time, sim. teve oportunidades. Teve oportunidade. Não sei se foi coisa interna, Aham. porque ele fez alguns bons jogos pelo Forest. Eu vi torcedor do Nottingham Forest lamentando muito a decisão do clube. Exatamente. Ou Então, seja- é assim, tá muito estranho a questão do Scarpa. Até porque ele vai acabar indo pro Olympiacos, né? Já Sim, foi, foi. acho. Porque é do mesmo dono. É. Que era o que o Então- Abel falou pra ele não ir. Não vá pra Grécia. E agora foi pra E Grécia. agora acabou indo pra Grécia, que é um desperdício É. pro Scarpa. É porque ele tem qualidade, assim, não de um time de elite da Inglaterra, mas para um segundo, terceiro, ele Sim, tá perfeito. sim. Então, o Scarpa é uma situação que, tipo, com certeza é coisa interna. Escolhas internas, diretoria. De repente, pode ser que o técnico não gostasse muito dele, alguma coisa relacionada a isso, né? Sim. É. Ele chegou com a temporada em andamento também. Você acha que isso pode ter tido algum peso? Ah, tem sim. Porque é um ritmo totalmente diferente. Uhum. Mesmo que seja um Nottingham Forest, é diferente. Né? O baque é outro, é outro ritmo. Então, tem o tempo de adaptação. E muitos treinadores não têm essa paciência para o tempo de adaptação. Né? Até porque o Scarpa não é um jogador tão jovem. Sim. Né? Tá Então, beirando os 30 anos, né? que aí também já diminui a paciência com ele. Aham. Então, tem isso também. E você acha que agora no futebol grego ele pode, de repente, ter uma sobrevida no futebol europeu? Porque se ele não der certo agora, ele, Futebol grego, ele meu volta Deus. pro Brasil. Ele precisa ter O que ele vai fazer? oportunidade, né? O ponto positivo é que tá indo no início de uma temporada, então a adaptação pode ser melhor Uhum. do que na Inglaterra. Mas é a última chance dele. É a última chance. É a segunda e última chance, É. né? Tantos Ele jogadores com rodando, Só que aí e o também Scarpa. conta a questão de ter oportunidade de ser titular, essas coisas, né? Sim. Que tá fora do controle dele. Parece que o Olympiacos vai jogar a Liga Europa. Então já é uma vitrinezinha a mais que ele vai ter. Exatamente, já é algum... É. Lá na Europa também eles criaram a Conference League. Eu ia te perguntar se você acha que se a Comebol fizesse a mesma coisa aqui, Meu criando Deus, uma. ia jogar Recriando Nossa, não. uma Copa Comebol aqui, 3 torneios. Ou seria uma maneira. Criando uma terceira competição, talvez isso poderia fortalecer a própria Libertadores? Não, ninguém lembra da Conference League. Ninguém lembra? O Mourinho lembra. Ah, porque tava no time, Você viu né? algum jogo? Afinal, eu vi. Só. Só A a gente final. só lembra Eu lembro de verdade da Conference League quando tem os sorteios. Ah, Que é tudo junto. é verdade. Então, aí acabou, verdade. tem a Conference League. Tem a conferência, mas é um campeonato que nasceu. É pra Europa, né? É pra Europa. Que tem muitos. A gente sempre fala, tem 55 confederações, a Comebol tem só 10. Exatamente. Não tem como. É que assim, são mais países envolvidos, Sim. né? Então você tem que ir encaixando de alguma forma. Sim. Esse é o BO nessa lei. É, BO demais. E você é torcedora do Real Madrid, é isso? Sou. E por que Não, o Real Madrid? isso não é verdade. E cada país você tem um time? Ou Não. só o É Real muito Madrid? fácil não, torcer Real pro Real Madrid. Muito fácil, é o time que ganha. Ganhou Tudo agora. bem, esse ano não ganhou, né? Mas é o time que só ganha. Não é chato torcer pro time que só Querida, ganha? eu vi várias humilhações contra o Barcelona na época do Mourinho. Ah, mas O Mourinho você, só sabia brigar. mas você torcia ou via o resultado depois? Torcia de assistir jogo? Torcia de assistir jogo? Mas por que Já o foi Real no Madrid? Bernabéu? Ainda não. Mas tem alguma ligação com a Espanha ou com o Real, alguma coisa? Eu Por sempre, quê? assim, eu sempre gostei muito da Espanha. Por que? Não sei. Mas desde pequena... Torada. Não. Não.
Mas é uma cultura que eu sempre... Do nada. Mas o flamenco, sabe? Eu acho que é uma cultura muito interessante, a cultura da Espanha. Então, a Espanha sempre me agradou. É muito bom, realmente, concordo com você. E aí, eu assisti um jogo da Espanha, Seleção da espanhola. seleção espanhola. Foi antes da Eurocopa que eles ganharam, de 2008. Foi preparação. Aquela baita seleção. E aí eu adorei o Cacilhas. Porque a base daquela seleção da Espanha era o Barcelona, né? Basicamente. Mas tinha o Cacilhas. Porra. E aí nossa, Quase não ia bola pro Cacilhas, né? mas eu gostei do Cacilhas. Nem sujava o uniforme? Não, sujava Porque ele era sim, bonito, gente. tinha essas coisas? Não, Vocês têm ele essas fazia lá? umas defesas muito boas. Tipo, no jogo que eu assisti. É. Sim, aí eu falei assim, vou começar a assistir futebol espanhol. Ah, então foi por conta da seleção espanhola. Antes de ganhar a Eurocopa. Antes de ganhar a Antes de ser Eurocopa. moda. Antes de ser moda. Eu comecei a Não tinha acompanhar Copa no processo... ainda. Não tinha Copa. Não no tinha Mundial. processo da seleção. Tipo, na construção dessa seleção vencedora. E aí eu comecei a acompanhar o futebol espanhol. E aí eu tava assistindo e falei, eu tenho que torcer pra algum Aí você time. escolheu o melhor. Não. Vou escolher o melhor. E aí eu assisti todos os jogos. Sevilha, Betis, Barcelona, Real Madrid. E aí eu fui assistindo. E aí eu gostei do Real Madrid por conta do Cacilhas. Que eu já conta tava do tendenciosa pelo Não Cacilhas. era o Cristiano Ronaldo. Ele foi ocupado. Não. Foi E aí, antes, mas, né? então, foi antes, porque... O Cristiano não tava ainda? Não, o Cristiano chegou em 2009. É. Cara, pra mim ele já tava. E aí eu comecei a torcer pro Real Madrid. Foi, tipo, identificação, sabe? Uhum. E aí foi indo. E aí o Cristiano foi, que na época eu era muito fã do Cristiano. E aí juntou o Cristiano no Real Madrid, pronto, é o Real Madrid. Você comemora depois, em 2010, o título da Espanha. Você acompanha a seleção da Espanha? Você Muito. torce? Então você torceu. Eu tenho a camisa da seleção Vibrou com o espanhola. título de 2010, então. Vibrei. Vibrou? Aham. Em 2013, nós trouxemos um convidado aqui recentemente que falou que coisas estranhas acontecem no futebol e ele retratou isso na Copa das Confederações de 2013. Eu chorei. Que coisas estranhas aconteceram naquela final, Brasil 3, Espanha 0. Você acha que também aconteceu alguma coisa estranha por trás das cortinas ou foi um apagão da seleção espanhola contra o todo-poderoso Brasil de Luiz Felipe Scolari? O maior de todos. A Espanha já estava num processo de decadência dessa geração. Sim, verdade. E é assim, não é desprezando, mas Copa das Confederações, a Europa Não desprezando, mas já desprezando. já desprezando. É igual, tipo, mundial, sabe? Os europeus vão porque tem que ir. Copa das Confederações é tipo o Mundial de Clubes. Eles levam a Ninguém sério liga pra a essa Copa merda do aí, vou falar Mundo. a verdade aqui. A Copa das Confederações, tanto fez, tanto faz. Tanto que acabou. Exatamente. Porque se não tem o interesse dos europeus, não vai valer muito. E olha que tinha até 2 europeus, geralmente, no Para torneio. também tentar, né, atrair. E já estava nesse processo. A Espanha também não estava muito interessada na competição. E o Brasil estava inflado, né? Tava super animado. Então, aconteceu esse 3-0 com o Cacilhas falhando. Meu, foi traumático para mim esse jogo. Foi traumático pra você? Foi. Então, peraí, a Copa das Confederações pra você teve um peso. Claro que tem. Eu torço. Talvez os espanhóis não tivessem dado o peso que você deu. Não, eles nem precisavam, mas, tipo assim, é que 3-0 pra seleção do Filipão. A que seleção você do 7-1. O que você quer dizer com isso? Com a seleção do Filipão? Eu senti um pouco... Já tava fadada ao fracasso. Já e tava aí- fadado ao fracasso? Não, era uma seleção fraca, né? É. óbvio. Mas A todo mundo Espanha falava era que ia muito ganhar? Eu... Você não era desse time. Não, inclusive, quando teve Brasil e Alemanha, eu apostei 4-0 pra Alemanha. Chegou perto, hein? Talvez você tenha Eu mais, fiquei quem tem mais triste tenha se que foi aproximado. 7-1, porque... né, mas... Eu não Mas levava aqui fé. no Brasil eles acham a seleção brasileira a melhor do mundo, todo mundo dos melhores do mundo. Tinha um lobby muito grande pro Vinícius Júnior. Não sei, você deve ser fã do Vinícius, mas eu Sou. não vejo nesse nível todo, assim, o Vinícius Júnior. Pra mim, ele não chega nem perto do Mbappé da vida, um Haaland. Mas, Não, ele não chega, mas... Mas pra imprensa aqui, ele é o melhor do mundo, é o maior da história, não sei. É um cara que Só merece pressa. estar entre os melhores, o Vini. E, assim, o processo de amadurecimento dele na Europa é fantástico. O que faltou pro Neymar, o Vini fez na Europa. Perfeito, também acho. E ele teve o apoio do clube também. Florentino barrou, assim, protegeu o Vini até o último ponto, assim. Falava na imprensa, ninguém mexe no Vinícius.
Então, e o Vinícius teve essa responsabilidade. Eu acho que o diferencial do Vini é essa responsabilidade, que é uma responsabilidade que o Mbappé também tem. Só que, assim, o problema do Mbappé é que ele tá num PSG. Enquanto ele estiver num PSG, ele não vai ser o melhor do mundo. Ele vai sempre estar lá, flertando. O Vini tá no Real Madrid. Só que o Vini também é um cara que tá sempre expondo os problemas, o racismo, falando, não tem medo de apontar pra ferida, e isso acaba também prejudicando ele. Sim, ele ficou fora saiu hoje. a lista, né, dos 10 Ele da ficou, Europa, eu tenho lá, certeza, ele não tá... por causa disso. Sim, tinha uns caras ali meio estranhos, né? Mano, Jesus Navas. Uns caras assim, né? Jesus Navas tava no top 10 dos melhores da Europa. Não faz sentido, Não, ele tinha que estar no Brozovic. top 10, mas ali em nono, oitavo, no Assim, máximo. eu acho que ele tinha que estar no top 5. Você acha? Em quinto lugar, quarto lugar. Uhum. E assim, o Messi eu acho que também é super valorizado, porque o Messi... É o Messi, pô. O Messi, O assim... Messi tem que estar em todas as eleições de melhor. Mas no PSG ele não fez uma boa temporada. Sim. Não fez. Ele fez a Copa do Mundo, mas no futebol Muito bem a europeu... Copa, inclusive. Né? No futebol europeu, que essa lista é do futebol europeu, ele não foi bem. Mas ele tá lá no top 3 e provavelmente vai ganhar. Tomou distraído? Tomou? Mas eu quero te perguntar do menino Endrick. Ele já tá contratado pelo Real Madrid, ele vai em junho, em julho, né, do ano que vem, quando ele fizer 18. Custou 400 milhões, né, é a maior venda da história do Palmeiras. Só que ele não engrenou no Palmeiras ainda, né, não sei se você acompanha ele, mas assim, não que ele tá indo mal, não sei o que você acha, mas... Porque ele não joga, né? Ele joga pouco, também. mas assim, ele não chega nem perto do que a gente viu o Neymar fazer aqui e outros, né, até o Vinícius jogou um pouco aqui e tal. O Lucas e tal, né? O Gabriel Jesus, enfim, a gente esperava ver ele nesse nível e ainda não aconteceu. Você acha que tem chance de ser um novo Lulinha, o Real Madrid se arrepender? Ele chega em que condições lá? Ele chega pra jogar? Provavelmente não. Vai pro Real Madrid Castilha? Vai ser emprestado igual o Casemiro foi pro Porto primeiro, né? O Vini Júnior foi pro Real Madrid Castilha, o Rodrigo acho que também. Você acha que... Porque saiu o Benzema, né? E o Real Madrid não contratou ninguém, eu acho, de centroavante. Ele não vai contratar. Tá jogando Vinícius e Rodrigo no ataque. Tá jogando sem centroavante. O 9 do Real Madrid é o Bellingham. A função Mas ele não é, ele é um meia, não é? É um meia, mas o Carlo Ancelotti montou um time, o 4-4-2, com mais um formato do losango, que o Bellingham, ele vai pra área e ele acaba fazendo essa função de 9. Né? Até para auxiliar o Rodrigo e o Vini, porque eles não conseguem jogar centralizados, principalmente o Vinícius Júnior. Mas a questão do Endrick, eu acho que faltou processo, foram puladas etapas do Palmeiras com o Endrick, até por pressão de torcida, por falta de contratação. Por mim, eu tenho que o Abel esperaria, não contaria tanto com o Endrick. Eu acho que poderia ter revezado o Endrick mais... Joga um pouco no profissional, depois volta para a base. Sim. Porque, assim, com essa falta de processo... Gente, jogador jovem oscila, é super natural. Faz parte de qualquer um. O Neymar não oscilou, mas o Neymar não oscilou e hoje não faz nada na Europa. Mas é normal, tipo, o cara oscilar, ainda mais 16, 17 anos, é um moleque ainda, não tem a maturidade, a pressão é diferente, a responsabilidade é diferente, então oscilações existem. Só que acaba criando expectativa. Hoje, lá na Espanha, criticam, questionam o Endrick. Há um questionamento do Endrick, tipo, o que está acontecendo com o Endrick? E eles reforçam, foi gasto uma grana para trazer o Endrick. Muito alto. Até pro próprio Madrid. Exatamente. E isso é um perigo para quando ele chegar lá. Ele já vai chegar com uma pressão. E aí cabe o Real Madrid trabalhar. Eu tenho certeza que o Endrick vai ter o mesmo processo do Vini. Vai pro Castilha. Ele vai precisar ir pro Castilha. Porque ele vai jogar no Real Madrid. A pressão é totalmente diferente. Ele vai precisar criar maturidade. Entender também o futebol europeu. E aí, o Real Madrid vai trabalhando com ele nessa questão do profissional com o Castilha até para aprendizado, né? Mas eu acho que o Endrick faltou muito... O Palmeiras se antecipou muito, se empolgou. Mesmo, né? Eu acho vendeu para o Real Madrid e tudo mais. Então, eu acho que faltou isso até para proteger o Endrick. Vou dar um exemplo. Lá no Real Madrid tem o Álvaro Rodrigues, que ele é atacante
E muito se falava que ele poderia substituir o Benzema. Até porque ele teve algumas oportunidades, temporada passada ele foi muito bem. Só que o próprio Carlo Ancelotti disse, ele é jovem, ele vai ser utilizado quando for preciso. Então, ele vai ser convocado para o principal, mas ele volta para o Castilha. E tá tudo bem. Você falar que o jogador ele tem que voltar para a base não é desrespeitar o jogador, é proteger o jogador e trabalhar no processo de desenvolvimento do jogador. E é isso que faltou aqui pro Endrick no Brasil. Não tem problema dele voltar para a base. Cara, ele tem 17 anos. Mas ainda mais depois vendido pro Real Madrid, Exatamente. jogar a base, Mas, parece que, né, não Parece faz um descenso sentido. na carreira, né? mas tá tudo bem, porque Sim, eu também acho. ele tem 17 anos. Ele, tipo, ele não tem obrigação de estar na profissão. Quantos jogadores também já não foram vendidos da base direto para um time europeu? Aí a pressa em vender, você acha que foi mais de quem? Do próprio Endrick de querer ser vendido ou da presidente Leila Pereira que queria vender? Porque se o Endrick fosse vendido hoje, provavelmente já não seria o mesmo valor que venderam ele há 6 meses. Eu acho que teve um conjunto, inclusive do próprio Real Madrid. De querer logo comprar na Mas planta. você acha que foi uma contratação acertada, assim, ou não? Por exemplo, o Vitor Roque foi pro Barcelona. Foi. Você acha que o Vitor Roque seria melhor do que o Endrick? Você consegue avaliar isso? Não, eu acho que assim, eu gosto Você faria do essa Endrick. contratação do Eu Endrick, contrataria o Endrick. Por eu esse acho valor? Que, pro futuro, eu acho que assim, foi um valor um pouco fora da realidade, assim. Mas ok. Mas o Endrick é um jogador pro futuro. Ele tem mais 20 anos de carreira Exatamente. no mínimo, Até né? porque ano que vem, o Real Madrid talvez contrate... Venha o Haaland, não sei. Há planos, né, para um Haaland. Então, o Endrick não vai já chegar... E outra, o Endrick não vai chegar e ser os 9 do Real Madrid, que, pô, é o 9 do Real Madrid. O Já moleque pensou tem se 18 fosse? anos. Mas ele não tem condição mental, inclusive, para fazer esse papel. Então, assim... Eu contrataria o Endrick, eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele vai ser útil para o Real Madrid, para um futuro. Ele vai ser muito bem recepcionado pelo Vini, eu acho que isso também é fundamental para o processo dele de adaptação para o futebol espanhol, ter o Vinícius, ter o Rodrigo. É um ambiente super receptivo, esse novo Real Madrid. Então, mas ele precisa entender que há um processo de desenvolvimento, que, assim, as coisas não são no tempo dele. Pode falar. Se o Ancelotti sair mesmo e for pra seleção, você acha que pode prejudicar a ida do Endrick? A gente não sabe quem vai vir no lugar, mas às vezes não gosta dele. Você acha que isso pode... Já tem algum nome em mente? Como que... Não, eu acho que não. Por exemplo, se o Ancelotti terminar o contrato e não renovar, ano que vem tem o Raul, que é do Castilha. O Raul atacante. Raul? Raul Madrid. Raul Madrid. Ele é treinador do Castilha. Ele tá fazendo o mesmo processo que o Zidane teve. E o Florentino acredita muito nele. Então, tipo, talvez ele possa... Nossa, o Florentino é presidente do Real Madrid da época que eu era criança. Impressionante, né? Não, ele foi na época dos Galácticos, aí ele saiu depois do fracasso dos Galácticos e voltou. Aí, se não der o Raul, Xabi Alonso. Vixe, só jogador. Só fera, né? Pelo Xabi menos como Alonso tá jogador. muito bem no Leverkusen. Tipo, ele ressuscitou o Leverkusen na temporada passada. Sempre tem o nome do E o Zidane. Zidane, Sempre tem o nome do Zidane. Sempre, é uma O Zidane terna tinha sombra. um sonho de treinar a seleção francesa, mas acabou não acontecendo. Então, o Zidane sempre assombra lá. E o Florentino gosta dele. Eu acho que seriam esses 3 nomes, assim, pro lugar do Ancelotti. Mas todos trabalhariam com o Endrick normalmente, né? Então, Sim. provavelmente. Não tem Talvez o reticências com Zidane... O Zidane não trabalha muito com jovem. Ixi. Ele gosta de jogador mais preparado. Xiii, tá fora. Então... Sim. Poderia, mas o Xabi e o Raul, com certeza, olharia pro Endrick. Queria te perguntar se... A gente tava falando de Liga Francesa, Liga Espanhola, e você, como devota de Real Madrid, tem muita gente falando que a Liga Espanhola está se enfraquecendo demais e está indo a passos largos para uma francesização da Liga. Você acha que a Liga Espanhola pode ficar tão fraca quanto a francesa e quanto outras de menor calibre da Europa? Ou o Real Madrid, de repente, é que segura o sarrafo lá em cima, junto com o Barcelona, claro? A Liga Espanhola tem um Real Madrid e Barcelona. Então é difícil... Não vai... É que a questão é do fair play financeiro que existe na La Liga, que ele é implantado e feito, tipo, tem que acontecer mesmo. O Tebas pega muito no pé, porém é um fair play financeiro muito duro.
A gente teve o começo da competição e muitos times, assim, tinha metade do time não inscrito por conta do fair play financeiro. O Barcelona é um deles. O Barcelona é um deles, sim. O Barcelona tá se matando aí para conseguir se encaixar nesse fair play financeiro. O Real Madrid consegue sobreviver porque o Real Madrid, durante a pandemia, não gastou, economizou. Aí, então, tem a questão das vendas do clube também, então, que acaba segurando, que permite que ele faça essas contratações. Mas o Real Madrid também, se vocês repararem, ele não está contratando como contratava antes. Sim. Só que é um fair play financeiro muito duro e que está prejudicando, sim. Muito duro, justo ou duro mesmo? Duro mesmo. Duro mesmo? É. Porque, assim, tá afetando todos os times. Sim, claro. Nenhum time tá conseguindo fazer uma contratação. Sim. Aí chega na Champions, de repente, os espanhóis não conseguem avançar, né? Exatamente. Com exceção do Madrid, enfim. Então, é uma coisa necessária. Eu acho que fair play precisa existir. Mas da maneira que o Tebas implantou, eu acho que ele tá prejudicando, sim, o futebol espanhol. Na verdade, o futebol espanhol é prejudicado pelo Tebas, pelo Rubiales. Não é só ele, é a engrenagem que não tá ajudando. Tá bem complicado a questão mesmo da organização. Mas tem um Real Madrid e um Barcelona por aparelhos que segura muito. Uhum. O Real Madrid é o clube que todo mundo conhece o Real Madrid. Todo mundo conhece, no mundo inteiro, em qualquer canto do planeta. E agora ainda com É o maior o time do novo mundo, Santiago né? Não tem Bernabéu, o Real Madrid vai voltar, a questão tipo de referência, tudo mais. Então, o futebol espanhol é salvo pelo Real Madrid e pelo Barcelona. Inclusive a própria seleção. Inclusive a própria seleção espanhola. Sim. E esse movimento da nova liga da Arábia Saudita aí, que foi o Cristiano Ronaldo, Benzema, o Neymar e outros também foram pra lá, o Mané e tal. Você acha que vai ser competitiva a Liga da Arábia Saudita? É só um fogo de palha? É muito veterano que tá indo pra lá? Não estão indo pra jogar bola? Ou você acha que pode realmente ser uma nova liga forte aí? Talvez não no nível da Premier League, mas ser, de repente, a segunda mais forte do mundo, quem sabe, terceira, sei lá, tá entre as principais. Como que você vê esse movimento? Deve aumentar? Deve mais jogador pra lá? Como que você vê isso? É uma liga que está se tornando bastante atrativa pelo dinheiro e pelos jogadores que estão indo. A gente teve o Mahrez, que o Mahrez não é velho. Muita gente falou do Neymar, mas teve outros jogadores que tinham mercado na Europa e optou por ir pra lá, né? Eu acho que assim, tem a questão do dinheiro, tem alguns jogadores até que é por questão de religião, tipo, tem o Koulibaly, o Benzema, o Kanté, que também pega a questão da religião. Mas eu acho que é uma incógnita ainda, porque esse movimento que está acontecendo na Arábia Saudita é focando na Copa de 2034. É um sport wash que eles estão fazendo, e aí focando na Copa de 2034. E aí, chega na Copa, vai continuar com esse trabalho? Né? É o questionamento. É igual o Qatar com o PSG. Já tá mais frouxo, né? Já tá, porque já foi a Copa do Qatar. Então, tipo, não tem mais muito o que fazer. Então, eu não acho que vai ser a liga mais forte. Talvez de grana, em questão de grana, bate aí com a Premier. Mas acho que de questão de competitividade, fica num nível médio. Que eu falo muito da Premier League também, que era uma liga fraca, né? A gente Sim. lembra quando a gente era criança, era uma liga fraca, assim, né? Apesar de ter muitos apaixonados por futebol ali, eles criaram o futebol, né? Tem times tradicionais, mas não era um futebol de primeiro mundo. E aí veio muito dinheiro e se tornou a principal liga do mundo, né? Antes era a italiana, a espanhola, eram mais fortes, né? E aí falam que a Arábia, o Sauditão pode ficar nesse nível, assim, por estar entrando dinheiro. É uma coisa que... Mas aí não sei se o país lá é muito apaixonado por futebol, né? Tem tudo isso também, né? A cultura do lugar. Eles vão atrás de estrelas para atrair, né? Acho que esse vai ser o processo. E eu acho que, assim, são jogadores com qualidade que vai trazer um nível de competitividade, sim, para a competição. Mas eu ainda acho muito tudo incerto na questão da Arábia Saudita. Né? Tá bem embrionário. Lá é um país tá estranho, agora, né? Mulher pode frequentar estádio agora só, né? Uma coisa assim, então... É um país que tem muita regra estranha, assim, né? Estranha pra gente, né? Estranha pra gente, óbvio. Não, assim, um país que infringe os direitos humanos. Sim. Então, tipo... Pra eles é super normal, os jogadores estão indo lá na maior, Sim. assim, facilidade. Jogadores que fazem
Você acha que o Neymar vai propaganda pra aprontar lá? Unicef. Nossa, o Neymar vai deitar muito lá nessa sessão de foto. Vai. Mas fazem propaganda pra Unicef, mas tá indo pra um lugar que infringe direitos humanos. Então, tipo, é meio contraditório. Sim. Voltando a falar de Palmeiras agora, o seu colega Tânio Borges esteve aqui e ele nos disse que você teve uma promessa que foi paga, inclusive, por você. Ai, que você graças se tornou ao Rogério Ceni, que né? você se tornou avante. Queria, Tornei. pra quem não viu o episódio com o Tânio Borges, por favor, Pode ver assista lá. aí, tem algum lugar na tela aqui pipocando, assista o episódio com o Tânio Borges. E pra você confirmar a veracidade dessa aposta, qual foi a aposta, por quantos meses você ficou avante palestra e se você gostou de ir pro lado verde da força. Era um jogo São Paulo e Palmeiras. Acho que foi final. Final? Acho que foi final do Paulista. Paulista... Aí quem perdesse se tornaria sócio. Isso foi de, Foi vi- quatro- de 20... que foi 4-0. Aqui, desse ano. Não, Que é o desse ano Ah, foi- desse ano. Foi da humilhação lá no Allianz. Não, ano E- passado. Ano passado. Não, Esse ano foi Palmeiras e Água Água Santa. Santa. foi do ano Que passado. foi 4x0 Foi também, por isso que ela se 4-0. confundiu. É. É 4x0 todo ano. Tá O se São Paulo confundindo. ganhou de 3-1 na ida e Isso, foi do 4-0 ano na volta. passado. Nossa, foi do ano passado. Foi no passado, Caramba. verdade, é. E aí... O São Paulo perdeu. E aí eu tive que me tornar sócia. E ele, se o contrário acontecesse, ele seria sócio do São Paulo? É. Sim. Nossa. E aí eu fui no mais Corajoso, barato. hein? Aham. Ah, Mas foi aí no você mais tinha que ficar barato. um mês, como que era? Um Era um mês sócia, ser ou quanto sócio. você quisesse. Não, era né? um mês. Era um mês ser sócio. Mas gostou tanto O que ficou mais. problema é que eu tenho uma memória muito ruim. Eu assinei e deixei, né? Não Esqueci parece. da vida. Você trouxe fatos aqui, coisas Não, mas... de muito tempo que a sua memória funciona. E isso não me parece uma desculpa muito Não, convincente. nessas coisas de futebol, é que minha memória é seletiva, entende? Ah, entendi. Mas aí eu esqueci e, tipo, deu um mês pra cancelar, eu esqueci de cancelar. Aí já caiu o outro mês, né? No pagamento no cartão. Já foi, não tinha o que Ah, fazer. Automático. Aí depois eu cancelei. Eu acabei saindo... Era um mês, fui 2 meses só. Foram 2 meses. Você não teve nenhuma vantagem por ser avante? Você não conseguiu usufruir de nada que a tia Leila Olha, oferece? eu peguei o mais barato. E teve o... Dá nada, né? 10 Nem um reais. brindezinho, um É, chaveiro. Mas teve uma ação de um cinema, de um filme brasileiro. Mesmo? Opa, não lembro o opa. nome, que eu ganhei pra ir, de graça. Só que era em São Paulo. Mas aí não adiantou nada, então Aí você não não foi. deu, né? Aí gasta a viagem. É, gasta a viagem. Não, se eu tivesse em São Paulo, eu iria, óbvio. Ah, sim, claro, claro. Mas não calhou de eu estar em São Paulo, então... O filme não era muito bom, então. Eu nem lembro o nome do filme, era um filme Então não era tão brasileiro. Brasileiro, então... Não, poderia ser. Poderia ser bom. Pô, poderia ser bom. Ela Você tem só... preconceito contra Claro que não. brasileiro? É assim, eu adoro. nem sabia que ia lançar esse filme. Fiquei sabendo pelo sócio. Uhum. Mas- Recebeu um e-mail exclusivo ali, Aham. bacaninha. Opa, pintou E aí, oportunidade. mas eu não pude aproveitar. Ah, que pena. Que Sim. pena. Mas você pode voltar a ser sócio. Basta fazer mais uma aposta. Pode fazer até com a gente, né, André Salem? Depende da aposta, a gente até topa, dependendo da aposta, hein? Gente, não, já bastou. Já bastou? Já. Ah, E lá no estádio era comum fazer esse tipo de aposta, esse tipo de brincadeira. Se quiser falar um pouco do estádio, por que que acabou? Tem alguma por que informação que acabou o estádio? secreta? Porque Tem- ninguém Ah, quer é que eu contar. cansei de fazer estágio. Eu falei assim, gente, vamos acabar. Aí Antônio é acabou. muito chato, né? Deve ser isso. Ai, nossa, aguentar o pretinho, não. Desagradável. Ai, não dá. Aí eu falei, ó, vamos parar, não vai dar mais certo isso aqui. Ah, Aí acabou. Então não vai voltar. Não. Não Porque vai? eles são A obrigados. gente Isso- nunca sabe, né, o futuro. Nunca sa- Mas pode voltar, então. O que eles falam é, Tati, né? Você sabe como que é. Exatamente. É o que falam, é a versão Essa é oficial. a frase. É a Tati, nunca se sabe. É, porque o Tony falou, às vezes vai, às vezes volta, pode ser que volte. Tudo pode acontecer lá pode na ser Tati. que não, tudo pode acontecer. Mas É. ele falou que o estádio é um programa que realmente tem várias temporadas, assim, né? Sim. Vai e volta várias Sim. vezes. Então, provavelmente deve voltar no que vem, alguma coisa do tipo, só que sem você, né? Obviamente. Ele falou pra gente que você já tá fora. Em off, falou no sigilo, aquela Você Gabi já tá não fora. volta, não Porque volta mais. existe há Porque o meu anos, né? contrato vai- O estádio. Lá em cima. O estádio existe há anos, né? É uma cópia do estádio 97. É uma cópia, é uma cópia. Até o Estádio nome, Difusora eles é copiaram uma até o nome, cópia. porra. É uma Cara, cópia do sabe Estádio que eu não 97. sei? Você não sabe? Provavelmente, porque é muito parecido. Mas eu não sei É. quem surgiu primeiro, o estádio difusora ou o estádio O 97. Estádio 97 é antigo já, não é? É, mas o da difusora É, o do da difusora Eu acho que o também. Tony falou, mas é que eu não lembro, Verdade, porque eu não eu tava também prestando não atenção Porque, na tipo hora. assim, entendeu? desde bebê, eu sei que existe o estádio. Uhum. Difusora. Difusora. Então, tipo, agora o 97, não faço ideia de quando surgiu. Não.
Temos, inclusive, pergunta de membros sobre o Estádio 97. Temos? Temos. Está no nosso... Vamos ver. Por favor, leia, André Salem. Temos, inclusive, pergunta de... Não estou com o meu celular aqui, evidentemente, mas o André Salem está. Então, ele vai dar uma lida na pergunta de membro. Se você não é membro do canal, por favor, assine membro. Seja um Parlander também. Exclusividade aqui, André Salem. Da Exatamente. senhorita Eduarda, por favor. Sim, a Eduarda Franco, né? Exato. Ela mandou aqui. Sabemos que, apesar de alguns avanços, o meio esportivo, principalmente o futebol, ainda é muito machista. Você presenciou algum episódio de machismo direcionado a você ou a outra mulher que poderia compartilhar e falar como lidou com a situação? Direto. Direto? Direto. Então é mais comum do que a gente pensa. Quer dizer, Direto. a gente sabe que é muito comum, mas mais... Teve um, inclusive, que me traumatizou. Foi no começo Mesmo? da minha Ih. carreira. Lá Ixi, vem. traumas. Não vai citar Não, meu é nome. que foi muito pesado. Não, Eu não usei vou o fake citar o esse nome. Pseudônimo, ele usou Eu usei pseudônimo. um fake esse dia. Mas quando eu comecei, né, eu me formei, comecei na área, tive situação mesmo, tipo, de, cara, ser ignorada, porque falar que eu não sabia de futebol, até que eu não sabia falar em TV, e aí Nossa. fui. E aí eu acabei até questionando da minha capacidade. Uhum. Eu voltei a acreditar em mim com o estádio. No YouTube, que os meninos, porque saiu do ar na difusora, aí eles foram pro YouTube. Que aí foi o estádio da galera. Eles me chamaram aí que eu voltei a lidar com futebol, porque foi bem, assim, pesado pra mim. Mas também no estádio difusora, quantas vezes eu falava uma coisa e aí me criticavam os Se meninos. qualquer outro homem tivesse Os falado a meninos mesma falavam coisa... a mesma coisa e era tudo certo. Às vezes eu falava uma coisa com todo embasamento de fonte, porque, assim, credibilidade é uma coisa que eu levo muito a sério. Uhum. Aí vinha, por exemplo, o Pretinho falar uma barbaridade, Tudo que ele falou tava era tudo barbaridade. certo, sabe? Então, tem isso. E, assim, lidar eu respondo. Você responde os Respondo. hates? Você responde? Mas você responde Teve o quê? uma vez que, no meu TikTok, um cara simplesmente falou que eu acompanhava o futebol pelo Choquei. Eu te contou essa. Eu falei assim, fui lá, respondi, É eu falei verdade, assim, tu me querido, eu leio Marca, As, L'Equipe, Jornal da Alemanha, The Sun. Mas não é E o tudo que o choquei? hater quer que você responda? Não, eu respondi, ele nunca mais apareceu. Ah, então de repente é isso, pra ele parar de ficar jogando hate. Tipo Entendi. assim, ele não respondeu mais. Lá no estádio também, eu respondia, não... Xingava. Xinga alguém, vai. Você não tem cara de xinga. Ah, não tem Tinha cara. vontade, Vontade deve ter, né? assim, Tem mas eu respondo, eu não fico quieta. Eu aprendi a não ficar quieta. Então, não devo a ninguém, não é a Beyoncé, não é o Harry Styles, então eu claro. respondo mesmo. É claro. Mas qual é o tipo de comentário que você mais ouve? Acompanha pelo choqueio? Ah, vai lavar uma louça? Porque eu vejo muita mulher comentando e o cara, às vezes, a mulher tá certa e o cara Mas fala, é. vai lavar uma louça, vai pro fogão. Esse tipo de comentário ainda é muito presente em rede social, né? Sim. Obviamente, na vida real, eu duvido alguém falar isso pra você. Ou já falou. Não, Acho na que vida não. real, não. Mas na internet o pessoal veste um personagem ali de Todo mundo é corajoso. super-herói. É. Mas assim, na internet mesmo, eu só tive esse caso do Choquei. Ah, nossa, só um. Então é pouco. Você não tem hate. É assim, Isso no, aqui é no bom. TikTok, Ou não? não. É assim, é que Dizem que é o bom que ter acontece hater. muito é mansplaining. Mansplaining. Que é assim, eu solto um vídeo, aí eu falo coisa no vídeo, vai lá a pessoa e comenta. A Aí mesma eu- coisa que Aí você eu falo, falou. esse foi exatamente o que eu disse no vídeo. Eu vou lá e comento. Foi exatamente o que eu disse no vídeo. Tipo assim, tem muito do mansplaining. Só que eu não tenho paciência. Eu vou lá e comento e tá tudo bem. E aí fica quieto. Aí às vezes fica sem graça. Aí tipo, fala assim, é verdade, parabéns pelo vídeo. Às vezes você desmonta o cara respondendo ele na educação, você acaba desmontando a pessoa Exatamente. que vem cheio de hate, né? Mas você acha que tá mudando isso? Porque provavelmente quando você era criança não tinha muita referência na mídia de mulher no futebol. A gente até falou, a gente fez faculdade de jornalismo também e quem queria ir pro esporte era só os moleques, só os homens, Sim. as mulheres queriam fazer outra coisa. Provavelmente na sua época também, a gente é mais ou menos da mesma idade. Mas hoje em dia a gente vê muita mulher. A internet ajudou a democratizar mais, né? E tal. Cada um faz o teu corre ali, mas na TV mesmo, na Globo, e tal, a gente vê a Ana Thaís Matos, a Renata lá, a narradora. Silveira. Renata Silveira. E outras, enfim. Você acha que tá mudando? Você vê esse movimento acontecer? Ou ainda não? Ainda tá muito longe do ideal? Tá muito longe do ideal. O movimento só acontece mesmo na Globo. De fato, Mas é porque não é ela que tem o esporte?
Pode ser, mas, por exemplo, tem emissoras que são de esporte e, assim... Vamos dar nome aos bois aqui. Não Pode vou dar nome falar. aos Eu bois. falo, você fala assim ou não. Band tem mulher ou não tem? Band Esportes tem mulher Mas ou não a tem? ESPN, por Não. exemplo, tem a Mari Spinelli, que é apresentadora do Sport Center, que é o maior programa, talvez, do mundo de esporte. Tem Não, tem uma outra apresentadora lá, é que eu sou ruim de nome ESPN, também. Daniela Boaventura? Daniela Boaventura. Eu acho que tem uma outra também, que eu não... Marcela Rafael. Marcelo Marcelo Rafael. Rafael. É. Verdade. Tá há muitos Faz anos na tempo lá. ESPN. Sim. Mas elas têm uma posição de destaque, querendo ou não, são apresentadoras. Não sei se tem muito mais pra onde ir. Então, mas eu falo assim, não só na frente da câmera, entende? Aham. Interno. Uhum. É um movimento que também, tipo... Não adianta você estar lá na frente da câmera pra falar assim, ó... A gente tem aqui, ó... Mulher, olha que legal. Porque, igual, na Band a gente tem a Renata Fã, Sim. Verdade, acaba Renata sendo Fã. Nós temos a diferente. Renata Fã. né? Mas na frente da câmera e atrás, eu vejo Uhum. esse movimento mesmo de inclusão em todos os setores. Não só mesmo da questão da mulher na Globo. Que acho que essa é a que mais tá envolvida, mas mesmo assim tá muito longe, sabe? Tipo, é um processo que eu não sei se eu... Quando eu morrer, eu vou... Tá muito longe isso, calma. Mas Não, mesmo assim, não se pra- Você não emocione. só sabe pra que tem dar, nessa tipo, Tá muito da longe. dimensão, a dimensão da questão. Eu não sei se, tipo, quando eu ficar mais velha, vai ser algo que vai estar mais páreo, entende? Vai estar mais igual. Porque o processo é muito, muito, muito longo. A gente vê grandes avanços. Eu acho que, tipo assim, a Ana Thaís é um dos maiores avanços que a gente tem. A Renata também... Tem a Natália, que também é maravilhosa. Tem a Renata Mendonça. Aline Calandrini, né? A Aline Sim. Calandrini. Ela é boa pra caramba, eu acho. Mas a Rafael Serafim... Tudo da Tem a Globo, Camila do entendeu? Sport TV também, que tem uma... É tudo da Globo. Sim. Mas tudo ainda da Globo. é um passo devagar, porque falta vocês aceitarem. Uhum. Falta do lado de vocês aceitarem. Viu, André Salles? Tem que aceitar, cara. E entender, Assim na cara. sabe? Tipo, que ninguém tá invadindo o mundo de vocês, que é só pra agregar informação, é uma outra visão também. Então, falta a aceitação do público, Uhum. que eu acho claro. que esse que é o processo que demora mais. Mas você acha que essa é uma transformação que tem que vir de dentro pra fora ou de fora pra dentro? Como é que você vê esse caminho? Eu acho que assim, dos dois. Porque as emissoras, elas estão trabalhando. Algumas de uma forma mais sutil, outras de forma mais incisiva. Mas também é uma questão cultural, sistêmica. Então, tipo, é mentalidade, sabe? É algo mais complicado. Mas, no geral, homem gosta mais de futebol do que mulher, não é? Você concorda com isso? Baseado em quê? Vozes da sua cabeça? Não. Não, por exemplo, sei lá, normalmente homem conversa mais de futebol do que mulher. Você Só pra vai na... não, quando eu fiz faculdade, Por exemplo, minha sala... eu tenho um dado. Nosso canal, o nosso público é muito mais masculino, porque a gente fala de futebol, canal de futebol. 92% é masculino. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que as maiores audiências de futebol é masculina. Ou você acha que não? Eu acho que depende muito, porque é a questão da abertura, sabe? Por exemplo, vocês mesmos falaram, eu sou a segunda mulher que vem aqui. Quantos vídeos, quantos programas vocês já fizeram? 700, mentira. Com um convidado 20... Esse é o 25, 4, talvez? 24 acho. ou 25. Esse é o 25. Então, tem a questão também de identidade, sabe? Por exemplo, no futebol feminino, o maior público é o público feminino. Sim. Porque é a questão também, tipo, de abertura, você se vê representada, entende? Então, tipo, tem que pensar nisso. Eu vi uma entrevista do Silvio Luiz, o narrador Silvio Luiz da Rede TV, muito sincera, inclusive. Ele foi perguntado se ele gosta de narração feminina. Aí ele falou, com sinceridade, não gosto. Aí ele foi Mas um cancelado. dia vou gostar. Porque é o costume. É. Desde, sei lá, faz 50 anos que eu ouço um homem narrando. Quando você Exatamente. agora começou mulher, é diferente, bate diferente. Então, ou seja, não é porque ele não gosta, mas ele não se priva de gostar Só no futuro. complementando, eu ouço muito isso É um da Renata costume. Silveira. Que, pessoal, o que eu ouço muito não é que ela é ruim, é que a voz dela é chata. Eu ouço muito isso. Nossa, que voz chata. Então eu acho que é muito disso também, de costume de ouvir, É costume, assim, né? é totalmente costume. Teve uma narração dela... Da Renata? Da Renata. Que acho que foi no Twitter, ou foi no Twitter e no Instagram dela, que ela só colocou a voz. Tipo rádio, sabe? Cara,
ela passou a emoção na narração. Passou emoção? Passou super. Tipo, você escutando ela passa a emoção. É que a Renata não é de gritar. Eu acho que vocês estão acostumados com o narrador gritando, que todos os narradores homens gritam. Eu não gosto de todos os narradores homens, deixando bem claro que tem inclusive grandes nomes da Globo que eu não sou fã, não. Eu não sou fã. Eu acho que do assim, Dan, chato, principalmente os mais antigos, gritam. Então, é questão mesmo de costume, sabe? É questão, tipo, de ver alguém que sempre foi jogada de lado num papel principal. Entendi. Então, tem que se acostumar, sim. Só que vocês também têm que se abrir pra se acostumar. Esse é o processo. Porque, tipo assim, muita gente fala... não gosto, mas você se permitiu. E não pode ter só um exemplo, né? Exatamente. Porque, eu vi a Renata, não gostei, então não gosto mais de nenhuma. Não, às vezes você só não gosta da Renata. Na Renata. E tá tudo bem também. Sim, claro. Ninguém Tem o direito de não obrigado. gostar da Renata, da Ana Mas Thaís a Matos. questão é se permitir, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o grande cerne da questão. Sim. Eu acho que tem que haver mesmo mais esse tipo de inclusão, né? Eu acho que o problema é que de televisão aberta só tem a Globo, né? A Record desativou o departamento de esporte, o SBT... Tá, tem a Champions, tem a Sul-Americana, mas é muito pouco. A Rede TV não tem esporte, enfim. A Band passa a Série B, mas é muito pouco ainda, né? A Globo é que detém esse controle desse esporte, do futebol em televisão aberta e até fechada também. Sim. Esse é o problema. Tá muito concentrado nas mãos de um Mas conglomerado. é porque é quem sabe fazer. Não, sim, claro, concordo. Pior que é. É quem sabe fazer e também se adapta às mudanças do tempo. Se adapta muito bem às mudanças do tempo. É porque hoje parece que muitas emissoras elas ficam paradas, tipo, em questão de conteúdo e tal. Igual a minha geração... Viu, SBT? Por favor, hein? Vamos Fala, melhorar. não gosta de futebol, a geração Z. Gosta sim. Inclusive, é a geração que mais consome futebol. A geração Z é futebol, é música e games. Só que eles estão mais nos streams. Porque é a forma de fazer o conteúdo. Sim. É a forma, tipo, tá no TikTok. É a forma de fazer o conteúdo. Então, você tem que se adaptar. E, assim, às vezes, ainda de uma forma muito conservadora. Até porque é uma TV aberta, então você tem que pensar no todo. A Globo é a que mais se adapta a essas mudanças. Mas você não acha, então, que os streamings ou os canais fechados deveriam experimentar mais por ter essa possibilidade? Eu acho que eles experimentam. Você acha que eles estão experimentando na medida... Acho assim, por exemplo, o caso da TV. Sim. Eu acho que é o que mais experimenta. Eu acho que, tipo, cara, eles vão crescer muito. Eu, por exemplo, a Copa do Mundo Feminina eu acompanhei 100% lá. Eu só assisti na Globo a final. O resto eu Você acha acompanhei que a tudo Globo por lá. teria passado os jogos da Copa Feminina se não fossem nesse horário safado que foi Teria a passado, Copa na sim. Austrália e Nova Zelândia? A final, sem o Brasil? Seria. Você acha? Eu acho que sim. Final 9 da noite. Passaria. Passaria no lugar do Fantástico? Eu não Eles acredito. adaptariam. Eu acho que sim. Você acha que sim? Eles teriam que passar. Eu tenho sérias dúvidas se eles Eu acho que passariam. passaria. Mas ok, a gente não vai saber isso, né? Quem sabe, na próxima Copa, dependendo de onde a próxima Copa, a gente vai saber. E até daqui 4 anos a gente vai ver o quanto que a gente evoluiu. Vamos ver. Espero pagando que pra tenha ver, assim. evoluído, né? Mas você falou que você acompanha a Copa. Futebol feminino você acompanha, assim... Sempre acompanhou? É porque não passa muito, né? Até a outra menina que veio aqui, a Luísa, ela falou que ela sempre acompanhou, né? Mesmo... Eu até falei, mesmo quando não passava, ela fala, continua não passando. Sim. Aí eu falei, porque o Sport TV hoje passa. A Copa do Mundo foi transmitida coisa que não era antes. Mas aqui pra Campeonato massa não é Brasileiro, transmitido, né? E coisa assim passa no Sport TV, alguma coisa assim. Só que é o que ela falou, é um jogo da rodada, só que passa, não consegue acompanhar os outros igual no masculino. Você sempre conseguiu acompanhar os jogos? Você torce pro São Paulo feminino, Real Madrid feminino? Como que é a tua relação com o futebol feminino? Eu cresci no futebol feminino. Antes do masculino, sim. Porque minha tia, ela era goleira. Ela é a Marta. Goleiro de onde? Eu acho que Você quando podia era falar bebê, que ela é a Marta, ia ser mais legal. Perdemos o cor, não Não. quero saber da tua brincadeira. Eu não lembro que time que ela jogava, mas, tipo, eu lembro que ela jogava no estádio de comercial. Vixe, meu Faz Deus, muito coitado. tempo, porque eu era bebê. Tipo, tem foto minha bebê nos jogos dela. E aí ela parou profissionalmente, porque antigamente não era profissional, mas ela ganhava uma grana. Mesmo? Não era a profissão dela, mas acabava ganhando grana pra jogar no time. Aí depois ela jogou num time de Bonfim, que eu também Era ia. amador, então. Foi, assim, meu primeiro contato com futebol. Foi com ela. Então, tipo, o futebol feminino sempre se fez presente pra mim. Só que, assim, antes era Olimpíadas, né? Então, tipo, Pan-Americano.
Copa do Mundo. Era mais seleção, não tinha os jogos do São Paulo. Aí depois, com essa lei que, tipo, Os times eram meio obrigados. errado. Que aí eu acompanhei de São Paulo, né? O São Paulo começou muito bem, mas agora também se perdeu. É questão de Facebook, tudo passa no Facebook, YouTube, você vai na internet, você tenta encontrar os jogos. O Mas Real Madrid, passa pirata ou a transmissão oficial mesmo? transmissão oficial. O Real Madrid, recente, na última Copa não tinha um time, o Real Madrid. O Real Madrid, o time é depois da pandemia. É muito recente. Então, e aí também eu acompanho a Champions feminina. Então, eu tô sempre acompanhando. Tento sempre estar acompanhando até... Nossa, tem muita coisa pra acompanhar, hein? Como é que você consegue... O dia tem só 24 horas, Gabi. Como é que você consegue acompanhar tudo? É difícil, não é? É difícil. Porque se É manter difícil. atualizada durante todos esses campeonatos e modalidades não é fácil, né? E abastecer as suas redes sociais ainda com É isso. complicado, mas tem que dar um jeito. Tipo assim, às vezes... Não você- dormindo. Não dormindo, selecionando o jogo. Falar, ai, tá, qual que é o jogo mais importante? Qual que eu vou ver? E aí... Novo Horizontino e Botafogo. Mas é assim, tipo, às vezes pelas redes sociais também, então, tipo... E Mas eu no- tenho que acompanhar. E no feminino você torce pra Espanha também? Copa E pro do São Mundo? Paulo. Você assistiu? Assisti. Espanha na Copa do Mundo. Precisa- Pô, Você vibrou, então. Inglaterra e Espanha, era quem eu apostava pra final. É mesmo? mas a Espanha era a favorita pra ganhar a Copa? Muita gente não achava, mas eu achava. Porque Era é os uma... Estados Unidos. Era a favorita ou não? Ou eu tô por... Na teoria, parei há sim. 10 anos atrás. Na teoria, sim. Mas a Europa... Era a Copa da Europa. Porque hoje a Europa... Hoje o futebol, o epicentro do futebol feminino é na Europa, não é mais nos Tal Estados como Unidos. o masculino. Exatamente. Não é mais. Porque hoje a Europa tem a melhor liga, que é a inglesa. A liga inglesa não é só a melhor no masculino, é também no Tal como o feminino. masculino também. A Espanha tem a melhor base. O trabalho de evolução da Espanha é fantástico. Mesmo com todos os problemas internos, a Espanha tem um trabalho de base muito bom. A Alemanha tem o Wolfsburg, que é a base da seleção alemã, é um dos principais times da Europa. O Chelsea também, que é um dos times fortíssimos. Então, a Europa já se tornou o epicentro do futebol feminino. Então, era a Copa da Europa. Então, Entendi. tipo, vocês viram, foi, tipo, Espanha, Inglaterra, Suécia. Suécia. Aí teve a Austrália. Mas Que é teve a dona da casa. Que é Holanda dona da também, que tava lá. Então, tipo... França, chegou meio longe, não? A França poderia ter ido mais longe. A Alemanha foi a grande decepção. Porque... Qual foi a grande decepção? A Alemanha. A Alemanha? E o porque Brasil? era pra ter... O Brasil não tinha chance nenhuma de ser Mas, campeão. Eu acho que deveria ter passado de fase. pelo menos, Da fase né? de grupos. Aham. Mata-mata já, tipo, não tinha tanta certeza. Até por conta da qualidade das outras seleções. Uhum. Mas é a Europa agora do futebol feminino. E pra mim era Inglaterra e Espanha. Por conta disso, a Inglaterra foi a campeã da última Euro, né, do ano passado. Então, eu achei que foi muito legal essa Copa. E você é jornalista, você gostaria de cobrir mais futebol feminino, masculino? E o que você gosta, assim? Você gosta de televisão? Você teve programa na rádio? Você gosta de rádio? Você pensa em fazer uma coisa do São Paulo? Ou alguma coisa clubista? Você gosta desse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui? Você gosta de internet? Você é bem ativa nas redes sociais, TikTok? Sim. Você pretende continuar na internet, tentar alguma coisa na TV, voltar pra rádio ou fazer uma coisa clubista? Eu tento voltar pro mais tradicional, pros meios tradicionais do jornalismo, que é TV, rádio, tipo, que eu sei lidar com tudo. Por conta da Tati, querendo ou não, a Tati foi uma grande escola pra mim. E você falando mal, hein? Em off. Brincadeira, brincadeira. Pô. Lá eu fiz falo, deixa que eu TV, falo. lá eu fiz produção, fiz online, fiz rádio, fiz até Twitter, então, tipo assim... Mas a internet, eu acho que é o principal caminho também pra você acabar divulgando, tipo... E o meu foco é futebol europeu, sempre vai ser futebol europeu. Tanto feminino, tanto masculino, é futebol. Você gosta mais de futebol europeu do que futebol brasileiro? Que o São Paulo. Vamos colocar o São Paulo na balança. Você gosta mais de futebol europeu que o São Paulo? Hesitou, Nossa, hein? Não. Nossa, nem precisa responder. Tá com Depois medo dos haters. Dessa, ai, hein? Essa daí. São Paulo _ skate, ela tá com medo. É que uma vez me perguntaram, você ama o Real Madrid e o São Paulo igualmente? Não, né?
Ou ama? Eu amo. Ama? O São Paulo e o Real Madrid igualmente? Claro que, tipo assim, é igual um relacionamento comum. Às vezes tem dia que você gosta de mais de um, tem dia que você gosta de mais do outro. São Paulo é o Mas o namorado. São Paulo é um Mas, namorado por exemplo, presente. quando o Ceni tava no São Paulo, eu tive sérios problemas com o São Paulo. Eu não conseguia amar o São Paulo. Por quê? Eu não É um gostava do ex que Ceni. voltou. Mas o Ceni é um Achamos ídolo. um São Paulino que não... Não, para tudo Mas você não agora. gosta do Ceni ou dele treinador? O treinador. Ah, tá. Como jogador foi seu ídolo. Não, também não foi meu ídolo, mas tudo Mas bem. por que você não gosta do Ceni? Não, calma aí. Eu nunca conheci um São Paulino que não gostasse do Rogério Pra Ceni. mim ele é o Primeira maior vez. da história do São Paulo. Por que você não é fã do Rogério Ceni? Como? Peraí. Eu tava em coma e eu ressuscitei agora. O que o Rogério Ceni fez Agora, que eu não tô agora vai sabendo? vir os hates, ó. Gente, eu tô no canal do Palmeiras. Mas isso vai bombar em outras páginas, minha filha. Aqui é Meu assim. Deus. Não, eu nunca conheci um Não, São é Paulino que porque, não gostasse assim, do Ceni. Eu sou nova, tipo assim, a minha memória com o Ceni não é das mais agradáveis Não é dele não é como tão afetiva. goleiro, entendeu? Por exemplo, quando fala Rogério Ceni, a primeira memória que eu tenho é o gol que ele tomou do Robinho, de cobertura. Nossa, eu nem lembro desse gol, pra ser sincero. Quando foi isso? Foi contra foi 3-0 pro Palmeiras, acho que foi no Allianz, inclusive. Ah, do Robinho do Palmeiras. É. Ah, tá. Eu lembrei do Robinho do Santos. Ah, tá. Não, foi desse. Foi muito humilhante, inclusive. Ah, tá. 2015. Eu Mas nem isso lembro já foi no final da 16. carreira dele, né? Quase no fim. Então, mas aí, tipo assim, acho que o momento mais legal que eu tive com o Ceni foi quando ele fez o 100º gol dele. Contra o Corinthians. Assim, minha relação com o Ceni E no não é Mundial? muito... Você não viu ele no Mundial? Eu era muito nova. Eu não lembro muito do Mundial de São Paulo. Hum. O título, assim, que eu mais lembro do São Paulo é 2007, Faz 2008. tempo. Nossa, a diretora tá dando um sorrisinho maroto daqui, tá se divertindo, viu? É por causa disso, sabe? E aí também, igual, meu TCC foi sobre o São Paulo. E aí, Por que não foi sobre o Real Madrid? queria, mas meu professor falou, nunca teve um TCC sobre o São Paulo. Do Real Madrid já teve. Ah, tá. Aí eu quis ser a primeira. Boa, boa. E quem são seus ídolos no São Paulo? O Leônidas, por conta do Mas meu você não viu ele TCC. jogar? Então, mas o impacto do Leônidas pro São Paulo é imenso. O Leônidas, assim, quando ele chegou pro São Paulo, ele chegou pra salvar o São Paulo, pra ser o principal jogador de 43. E ele salvou e ele transformou. Ele foi um dos principais personagens pro São Paulo se recuperar no cenário do futebol paulista. Isso daqui, gente, é gigante. Sim. Raí. Lugano Lugano. e Luiz Fabiano. O Luiz Raí, não? Fabiano? Luiz Ai, Fabiano, também muita não gente vi. não é tão fã dele porque ele não conquistou títulos relevantes com o São Mas Paulo. ele sempre representou o São Paulo. Ajudava na briga, né? Exatamente. É. O Ceni Chamavam nunca ia ele- ajudar na briga. Mas chamavam de Rogério Luiz Ceni. Pipoqueiro, né? Ah, Luiz mas, Fabiano. mas ele sempre representou o São Paulo. Então você não é fã do Ceni porque você não tem memórias tão afetivas com ele. Você e de já era verdade, eu grande. acho que o Ceni se coloca muitas vezes acima de São Paulo. Mesmo? Aham, Como treinador, você acha que ele fez isso? Como jogador também? sim. Eu acho que, por exemplo, era pra ele ter parado antes. Uhum. Ué, muita gente fala E isso. hoje, a questão de um goleiro não dar certo no São Paulo é por causa dele. Porque não teve um processo de passar o bastão, sabe? Uhum. Ele sempre ficou, que tem que jogar, falhava absurdamente, não dava oportunidade para outro. Aí quando ele se aposentou, tipo, do nada, e aí vira essa... Passaram vários, né? E aí, o que acontece? Todo mundo fica comparando com o Ceni. São Paulo ele não consegue superar. Isso é muito nocivo pro time. Mas eu vejo que o São Paulino consegue separar bem o goleiro do que foi o treinador, né? Nunca. É que o Barolo Nunca. falou que você parabéns, né? Opa, chamamos um hater, uma hater do Ceni aqui, olha. Gente, claro que não. O São Paulino defendendo o Ceni absurdamente, falando, não, por causa da história dele como goleiro, tem que respeitar ele. E ele ferrando com o time. Ah, não, então, sim, é isso. O pessoal separa. Não separa. Ah, entendi o que você quis dizer. Ele mal e mesmo assim E- ainda Porque mesmo adorava tem que assim, ele. respeitar a história defender a dele. permanência, Mano, entendi. ele como goleiro, agora ele é treinador. Tá Sim. tudo bem você criticar ele como treinador. Não, arrumei altas tretas no Twitter por causa disso. Meu Vixe. Deus do céu, hein? É, Achamos um hater do Ceni. meu Deus. Bom, depois dessa, vamos encerrar aqui. Depois dessa, fiquei até Gabi, sem fôlego. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse podcast do Palmeiras. Eu que agradeço. Foi muito produtivo esse papo aqui.
espero que ela volte outras vezes, né? Pois é, né? Espero que ela não se intimide pelas opiniões que ela emitiu aqui, que vem polêmica por aí, Não, porque não tem um nada São de Paulino que não polêmica, gosta do não tem nada de Ceni, eu estou polêmica. impactado com Já essa tá informação. acostumada. Já tá acostumado? Lá no estádio Então você eu já tomou hate criticava- por isso já. No estádio. Porque no estádio eu sempre criticava o Ceni. Entendi. Mas eu consegui converter um que sempre defendia o Ceni e aí falou, você tinha razão sobre ele. Vixe. Nossa, forte, hein? Mas agradecer forte também a isso. Gabi pela presença, a você que acompanhou até aqui, pela audiência e pela paciência também, né, André Salem? Exatamente. E se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha. ajuda Responsabilidade nós. é compartilhar esse vídeo, pelo amor de Ô, Deus, hein? louco. Não falou nada demais, pô. Coitada da menina. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que você acompanhou até aqui. É isso? Ficamos por aqui? É isso. Mais algum recado pra turminha? Pra turma, tem algum recado, Gabi? Pra turma? Quer deixar sua rede Suas social? redes sociais aí? Vai estar na estão aqui na descrição, Me mas descrição. sigam no deixa aí. TikTok. Não, só o isso. TikTok que é o forte. É. Você faz dancinha lá? Não. Não, Ah, é então tudo tem sobre graça. futebol europeu. Não tem graça, né? Ai, desculpa, mas Pro TikTok você é fraca, né? Não, sou, mas não tudo tá bem. nas trends lá, né? Mas eu tenho vídeos meus que viralizam. Ó, tá bom. Então, Então é isso. Sigam a Gabi no TikTok, vai estar na descrição aqui. É isso. Tchau. Valeu.